Juventude CBH, boa noite, a paz do Senhor. Estamos aqui mais um culto de Juventude Metanoia, no sábado, dia 27 de junho de 2020, amém? Hoje seria o nosso culto oficial, mas devido ao coronavírus nós estamos ficando em casa, ministrando a palavra do Senhor através da rede social para manter acesa a chama do Senhor, né? Para manter viva a chama do Senhor em nossos corações, para que a gente possa sempre aprender com a palavra do Senhor, porque o que nós podemos fazer em nossa vida é aprender a palavra do Senhor, é viver a palavra do Senhor, não só aprender, mas tornar ela prática do nosso dia a dia. E para que essa chama não se apague, para que a gente continue aqui em comunhão, em comunidade, nós estamos ministrando a palavra através da rede social. Talvez não é o meio mais adequado, mas é o meio que a gente encontrou, é o meio que Jesus nos possibilitou nesta hora, né? De levar a palavra dele. E nós temos ganhos, porque aquele que não está aqui em Belo Horizonte, aquele que não está às redondezas, pode ver a nossa palavra em qualquer lugar, né? A nossa palavra hoje, ela tem maior repercussão. Ela chega a todas as nações. E essa é a vontade do Senhor Jesus, amém? Eu venho aqui, eu sou Marcela, eu sou líder de jovens, amém? Junto com toda a turma que vocês já conhecem. E venho aqui hoje ministrar a palavra do Senhor. Eu gostaria de orar, pedindo a Deus, em nome de Jesus, para que Ele tome posse deste momento, para que Ele fale através da minha vida, que não seja eu, mas que seja Ele. Ele está levando essa palavra para vocês, em nome de Jesus, amém? Eu venho falar, eu intitulei minha ministração hoje de qual a posição que você toma. Não, qual a sua posição quando o Senhor lhe chama? E esse a sua posição, ele tem dois vieses, né? O viés do como você estava e qual a posição que você toma, né? Frente ao chamado do Senhor Jesus. E para isso eu escolhi, né, a passagem do paralítico de Betesda, do poço de Betesda, para a gente poder falar um pouquinho, né, do chamado de Jesus para nós, amém? Tá em João 5, de 2 a 15. Então vamos ler a palavra do Senhor, amém? Existe em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico de Betesda, tendo 5 pavilhões. Nestes ficava grande multidão de enfermos, cego, manco, paralítico, esperando o movimento das águas. De certo, tempo em tempo, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um certo homem, enfermo havia 38 anos. Foca, 38 anos, tá? Quando Jesus o viu deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? O homem enfermo queixou-se: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois estou indo, desce outro. Quando estou indo, desce outro. Ordenou-lhe Jesus: Levanta-te, apanha o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado, pegou seu leito e andou. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus a que fora curado: É sábado e não te é permitido carregar o leito. O homem respondeu a eles: Aquele que me curou ordenou-me: Apanha o teu leito e anda. Então lhe perguntaram: Quem é o homem que te disse: Apanha o teu leito e anda? Mas o homem que havia sido curado não sabia quem era, pois Jesus se tinha retirado do meio da multidão, porque tinha uma multidão, Jesus se retirou, né? Depois que proferiu a palavra. Mais tarde, Jesus encontrou esse homem no templo e disse a ele: Veja, olha para você, né? Veja que estás curado. Não voltes a pecar, para que não lhe aconteça coisa pior. O homem partiu e disse aos judeus que Jesus que o havia curado. Amém? Palavra do Senhor. Então, esse senhor estava, né, no poço. A gente não sabe quanto tempo, mas a gente sabe que ele estava há 38 anos doente, né? 38 anos é muito tempo, né, gente? Doente de uma enfermidade, paralítico. Ou seja, ele não nasceu paralítico, ele ficou paralítico, né? Porque a palavra, ela dá bem a entender isso. Havia 38 anos que ele estava doente, então ele era mais velho, havia 38 anos enfermo, e a gente não sabe quanto tempo nesse poço. E me parece que ele ficava, né? Parece que era um senhor murmurento, queixoso, né? Rabugento, tipo, porque quando o Senhor pergunta para ele: quer ser curado? Em vez de ele tomar posse da cura, não, ele queixa-se, né? Senhor, estou aqui há tanto tempo, e aí quando eu vou descer, desce outro.
Então, ele devia estar ali, tinha muito tempo, naquele posto, com várias pessoas doentes. Parecia que não haviam pessoas que iam lá cuidar desses outros enfermos. E eles ficavam ali à espera do anjo do Senhor para que empurrasse eles até as águas. Porque essas águas promoviam a cura. Amém? Quando o Senhor Jesus encontra-se com esse rapaz, a palavra diz que o Senhor Jesus já sabia que ele estava doente, tinha muito tempo. Né? O Senhor já conhecia esse rapaz. Como o Senhor falou com Natanael, né? O Senhor já nos conhece, né? O Senhor já conhecia Natanael. O Senhor já nos conhece, o Senhor já sabe de tudo nosso. A palavra do Senhor diz que antes mesmo de estarmos no ventre da nossa mãe, o Senhor já sabia da gente. Então o Senhor já conhecia aquele enfermo, já sabia o que estava acontecendo com ele. E o Senhor pergunta para ele, quer ser curado? Porque provavelmente o Senhor sabia que no coração dele ardia a vontade de ser curado. Amém? E o Senhor pergunta, quer ser curado? E ele murmura, ele queixa-se. Em vez de responder sim, ele queixa-se. Mas Jesus não é relevante para Jesus essa queixa dele, né? Jesus quer curar esse rapaz. Jesus é aquele que conhece o coração, não é assim? Jesus é aquele que ele vê o coração, né? Não o externo. Então, muitas vezes a gente está murmurando, reclamando, mas a gente tem um desejo tão intenso de ser curado, de ser restaurado, que a nossa vida seja transformada. E o Senhor Jesus conhece. E o Senhor Jesus, conhecendo o coração daquele rapaz, diz para ele, levanta, toma teu leito e anda. E aquele rapaz que esperava um anjo do Senhor jogar, né, levá-lo às águas, entende que aquela voz tem algo diferente, aquela voz tem um poder diferente, ele sente que aquela voz ela não é igual a qualquer outra. Não é um homem querendo debochar dele, não é um homem que tá fazendo piada com a doença dele, não é alguém que tá prometendo uma cura enganosa. Não, ele sente que aquela voz tem algo diferente. Ele sente que algo diferente acontece no corpo dele, porque a palavra diz assim, e imediatamente o homem ficou curado, pegou o seu leito e andou. Então, dá a sensação, quando eu li agora para vocês, me deu uma sensação de que ele sentiu a cura vindo nele, sabe? Ele sentiu que as pernas, ele sentiu as pernas de novo, ele sentiu que algo mudou, porque ele creu naquela voz, né? Ele creu que aquela voz tinha poder, ele sentiu que algo mudou, ele viu que algo mudou, e imediatamente ele toma o leito dele e sai, ele anda, toma o leito e levanta, ele faz o que a voz do Senhor Jesus diz. Ele crê, né? Que ele foi curado mesmo e levanta e anda e sai daquele lugar. Aquele lugar que era um lugar de dor, era um lugar de angústia, era um lugar de murmúrios, porque eu acredito que não só ele, mas todos que estavam ali deviam ficar se lamentando, porque era curado um de cada vez, né? Um de cada vez, e fala assim, de certo tempo em tempo. Eu não estudei mais preciso esse tempo, mas assim, quando fala tempo em tempo, vamos supor que seja de mês em mês. De mês em mês, um curado, um por mês. E quantos deveriam haver ali, né? E aí aquele Senhor, ele escuta a voz do Senhor Jesus. Aquele homem escuta uma voz diferente e fala, olha, eu não sei quem é. Eu não sei quem é esse Senhor, mas eu sinto que algo em mim foi mudado. Eu sinto as minhas pernas novamente. Eu sinto que aquilo que estava estragado, que estava doente, foi restaurado. E eu creio nessa voz. E levantou e andou. E aí ele sai, e aí perguntam pra ele, né? Por que você tá com seu leito? Porque, pra quem não sabe, sábado não podia se curar naquela época. Sábado era proibido a cura, né? Porque sábado era dia de descanso, então não podia curar. E aí ele fala, olha, eu não sei quem me curou, mas ele mandou levantar, tomar meu leito e andar. Ou seja, o leito, creio que revelava, né? O leito, ele anunciava, ele mostrava que houve cura, amém? Porque ninguém carrega um leito à toa, né? A pessoa carrega um leito porque ela estava nele. Então, quando aquele leito anuncia a cura, amém? Então, aquele homem sai anunciando a cura que Jesus operou nele. Talvez até por isso Jesus disse, toma o teu leito, né? Porque as pessoas veriam que ele foi curado, que ele foi restituído. Então, Jesus nos chama. Assim como o Senhor fez com esse homem, ele faz conosco, ele nos chama. Talvez eu ando, eu mexo, eu como, eu vejo. Mas tem doenças em mim, enfermidades em mim que não são visíveis talvez aos meus olhos. Mas Jesus sabe das minhas enfermidades.
Jesus sabe das minhas feridas, Jesus sabe dos meus traumas, Jesus sabe das minhas dores, Jesus sabe de tudo que eu passo. Tudo que eu passo, tudo que eu sinto, tudo que eu já vivi, Jesus sabe. Jesus sabe onde que eu estava. E Jesus ele não é relevante para Jesus como eu era. Ele me quer. Então ele me chama. E como que eu faço quando ele me chama? Que posição que eu tomo quando ele me chama? Eu tomo meu leito e ando? Ou eu continuo ali, ô Senhor, mas o Senhor tá brincando comigo? Porque é a água que cura, porque Jesus nem dá a oportunidade para água. Jesus nem fala, eu vou te empurrar, alguém empurra ele. Jesus fala assim, a minha palavra é suficiente. A minha palavra é suficiente para operar cura, para operar restauração, para operar quebrantamento. A minha palavra é suficiente. Não precisa de água, não precisa que alguém te empurre, precisa que eu esteja na sua vida e que a tua palavra seja eficaz. Que a minha palavra seja eficaz para a tua vida. Desculpa. É assim que Jesus diz. E aquele homem crê na palavra de Jesus. E nós estamos crendo na palavra de Jesus? Quando Jesus nos fala, levanta e anda, a gente levanta e anda? A gente levanta, toma nosso leito e anda? Porque assim, quando a gente toma o leito, a gente revela Jesus. Houve um Senhor que curou a minha vida. Quando a gente só anda, a gente faz como alguns que esquecem do milagre de Jesus. Como que a gente faz quando Jesus chama a gente? A gente assume o que Jesus tem nos dito? A gente assume aquela posição? A gente muda de postura? Porque ele teve que mudar, porque ele era um Senhor deitado, paralítico, ele teve que andar. E ele foi para o templo. Isso é curioso, ele vai para o templo. E aí Jesus diz para ele, veja que estás curado. Jesus te diz, veja o que eu fiz na sua vida. Veja que estás curado. Você está curado. Você não tem mais ferida porque eu levei tudo na cruz. Eu derramei o meu sangue por você. E você está curado. Você está vendo? Então, não voltes a pecar. Jesus diz a ele, não voltes a pecar. Ou seja, talvez aquele homem era um homem pecador, como todos nós somos, né? Mas a gente pode colocar como... A gente pode fazer uma certa semelhança, assim, que ele estava paralítico, mas a gente tem nossos pecados que nos adoecem, né? Não voltes a pecar. Jesus nos chamou para mudar de veste, para mudar de posição, para mudar de postura. E o que a gente faz com isso? Que postura que a gente assume quando Jesus nos chama? Amém? Porque Jesus, ele quer a gente do jeito que a gente é, do jeito que a gente tá. Ele nos chama. Mas na hora que ele nos chama, nós temos que mudar. Nós temos que assumir outro lugar. Porque aí nós já não somos o mesmo. A palavra do Senhor diz. Todas as coisas se fazem nova. Não é assim que a palavra do Senhor diz? Então eu não posso ser a mesma. Ele nos quer do jeito que nós estamos. Ele chamou o paralítico, ele curou o paralítico do jeito que o paralítico estava. Levanta-te, toma teu leito e anda. Do jeito que ele estava. Mas o paralítico não pode ser mais o mesmo. Ele não pode continuar no poço, né? Ele não... Aí o Jesus fala com ele, não peques mais. Ou seja, não continue a fazer as coisas que você fazia. Toma outra posição na sua vida. Jesus nos chama. Jesus nos chama. E o que a gente está fazendo com o chamado dele? O que Jesus está fazendo com o chamado? O que a gente está fazendo, né? Com o chamado de Jesus, desculpa. O que a gente está fazendo? Que posição que a gente está tomando? Que lugar que a gente está assumindo? E aí eu gostaria de trazer uma outra passagem. A passagem da bodas, né? Que um senhor, um rei, o filho ia, eu acho que ia se casar, né? E o senhor ia fazer uma festa para o filho, né? E aí ele convida várias pessoas. E acredito eu, assim, um rei convidando várias pessoas, ele começou a chamar a sociedade que equiparava com ele, a realeza, amém? E aí o senhor, né, ele chamou e as pessoas ignoraram. As pessoas da realeza, ó, tipo assim, bodas pro filho, tipo, não vou. Aí outros ignoravam, outros falavam que não podiam ir. Outros tratavam os empregados mal, com ignorância, a palavra diz isso. Tratava com ignorância, né? E
E aí quando ele até se vinga, né? Se eu me recordo, assim, deixa eu ver aqui eu não sei se é essa palavra, mas ele, deixa eu ver, ele faz convite, eu não lembro se a palavra é essa, né? Ele maltrata o indignado pelos convidados que não eram dignos, pede para que, né? Então, eu não lembro, mas assim, ele pede para fazer algo com essas pessoas que trataram os empregados mal. Mas no fim da história, o que eu quero explicar é o seguinte. Não, quando ninguém da realeza, acredito eu, foi assim, classe média alta, classe média, classe média baixa, né? Porque ele tinha que ir chamando as pessoas conforme, né, o estrado da sociedade, porque ele era um rei, né? Ele chama os amigos, depois ele chama... E aí, quando ninguém quer o convite dele, ele fala com os servos dele. Anda na cidade, chama todo mundo que estiver nas esquinas, ou seja, qualquer pessoa. Gente que tá na esquina, né? Gente em qualquer esquina são os marginalizados da sociedade, né? Vai, olha quem está nas esquinas e chama. Ou seja, são os não desejados pela sociedade, são os desvalorizados pela sociedade, porque, tipo, chama qualquer um, e aí ele chama qualquer um, não me importava a linhagem da pessoa. E aí os servos vão e chamam essas pessoas, e essas pessoas entendem o chamado. Olha, isso é maravilhoso. Essas pessoas, elas entendem que vai ter uma bodas pro filho do rei, e elas aceitam o convite. Elas aceitam o chamado. E aí elas vão para essa festa. Amém? Essas pessoas desvalorizadas, que eu entendo que quando fala nas esquinas é desvalorizadas, elas entendem que elas não podem ir com roupa das esquinas. Não pode. Não pode, né? Não pode. Eu tô aqui na esquina comprando ali laranja, alguém vai me chamar para uma festa, eu vou com a mesma roupa, de chinelinha havaiana. Não vou, né? Eu vou trocar minha veste. Eu vou passar uma maquiagem, igual eu tô aqui, ó, toda maquiada pra ministrar. Eu vou passar uma maquiagem, Então, assim, eu vou entender que tem uma festa e que nessa festa eu preciso ter outra veste. E aí essas pessoas entendem isso e vão pra festa. Mas tem uma pessoa que não entende. Uma pessoa é chamada. Ela entra na festa, mas quando o rei olha pra ela, o rei expulsa ela da festa. E aí essa passagem diz, muitos serão chamados, mas pouco escolhidos. Ou seja, o que Deus me falou com essa palavra, do levanta e anda, muitos serão chamados, mas poucos escolhidos, é porque é uma decisão que é nossa. Ele nos chama, mas qual que é a nossa decisão com o chamado dele? Ele fala pela tua palavra, a tua palavra ela é viva, ele fala. E o que a gente faz quando ele fala conosco? A gente tem que escolher. Escolher ou ficar deitado e continuar reclamando naquele poço, esperando que alguém me empurre pra água. Ou entrar nessa festa de roupa errada e ser expulsa, porque eu não entendi que ele é um rei, que ele é um senhor e que ele merece o melhor de mim. Então, o que Deus ministrou muito forte no meu coração é que ele nos chama. Ele nos cura, ele nos restitui, ele faz grandes milagres em nossa vida. Grandes milagres em nossa vida. Mas para sermos escolhidos, nós temos que aceitar e entender o chamado de Jesus. Nós temos que entender qual que foi o propósito de Jesus morrer na cruz por nós. Nós temos que entender que não dá mais para ser igual antes. Não dá mais para pactuar com as coisas do mundo. Não dá. Que a gente tem que vestir uma roupa nova. E o nosso pastor sempre disse que as vestes representam atitudes. Então, quando o Senhor Jesus fala, né, dessa parábola, e ele assemelha essa parábola, né, aos que vão entrar no reino dos céus, ele diz, o rei chamou para uma festa. Qualquer pessoa. Ele foi chamando. Alguns ignoraram, alguns maltrataram, alguns falaram que não queriam ir. Outros aceitaram o convite. Entraram na festa. Puderam, né, partilhar daquela ceia farta com o rei. Mas teve um ali que não entendeu que para partilhar
de uma ceia farta com o rei, é preciso que se mude a veste, se mude a atitude. Que quando Deus dizer, levanta-te e anda, é para eu levantar e andar por fé, não por vista. Que Ele é poderoso para operar na minha vida muito mais do que eu penso e que eu espero. Mas que para isso, quando Ele faz isso, eu tenho que não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Mas eu acho que essa fala, não te aconteça coisa pior, não tem que ser. A gente não tem que pecar porque pode nos acontecer coisa pior. Não, a gente não tem que pecar porque a gente tem que ser reverente ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Amém? A gente tem que se prostrar diante dele e dizer, Deus, eu não peco mais por amor ao Senhor. Não porque lesões piores possam me acontecer, mas por amor ao Senhor. Por eu entender, Pai, o propósito da cruz. Por eu entender, Pai, o que o Senhor fez e operou na minha vida. Por eu entender, Pai, quem é o Senhor. Por eu escutar a sua voz e perceber que essa voz ela tem um poder, uma autoridade diferente de todas as coisas que eu já vi, já vivi, por eu entender que a tua palavra é suficiente para me curar, que eu não preciso da tua palavra, mas Deus, só um pouquinho de água, porque eu preciso da água para me curar. Não, só a tua palavra é suficiente, que eu não tenho que pecar. Por conta disso, eu tenho que mudar a minha veste, eu tenho que lavar a minha alma, o meu corpo, amém? Para que o meu espírito esteja conectado ao Espírito de Deus. Para que eu tenha atitudes agradáveis a Deus. Porque não adianta nada dizer, eu amo o Senhor, eu adoro o Senhor, vou para a tua festa, que alegria, Senhor, o Senhor me convidou para ceiar com o Senhor. E quando eu chego na ceia, eu tô podre, eu tô suja, eu tô... Vamos fazer uma referência assim, eu tô de chinelo havaiana, acabei de sair da rua de compra, eu tô suada, eu tô feia, eu tô um lixo. E aí eu vou pra uma festa, ceiar com o Rei dos Reis. Pra aparência, eu tenho certeza que Jesus não importa. Se eu tô fedendo, se eu tô descabelado, eu tenho certeza que Jesus não importa. Mas Jesus importa com a aparência do coração. O que que passa no seu coração? O que que você tem amado? O que que você tem servido? A quem você tem agradado? Porque assim, tá de chinela havaiana, Jesus vai me receber. Mas eu tô de chinela havaiana íntegra? Porque é essa veste que Jesus importa. Eu tô buscando santificação? Porque eu não sou santa. Mas eu tô buscando a santificação? Porque Deus quer que eu busque a santificação. Porque também se eu digo que eu sou santa, eu tô pecando, porque eu tô me idolatrando. Mas eu tô buscando a santificação. Eu tô buscando ser justa. Eu tô buscando ser aquilo que Deus quer que eu seja. Amém? Então, essa palavra que eu queria deixar para a juventude hoje, né? Porque a gente tem vivido num tempo que a gente pode tudo. Eu posso vestir a roupa do mundo e eu posso entrar na igreja, né? Eu posso comer da ceia do mundo e posso ceiar com o Rei dos Reis, né? Eu posso, né? Eu posso beber do copo do mundo e posso beber do copo da igreja. A gente está vivendo nesse tempo que tudo pode, né? As pessoas acreditam que tudo se pode, tudo é permitido, tudo lhe convém, porque a palavra ela diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, mas as pessoas entendem. Tudo convém, não há problema. Só que a palavra do Senhor Jesus, eu creio que a palavra do Senhor Jesus ela é suficiente. A palavra do Senhor Jesus ela é suficiente para nos ademoestar, para nos exortar, para nos alegrar. A palavra do Senhor Jesus ela é suficiente. E a gente tem que recorrer a ela para a gente entender se a gente está agindo em conformidade com o que Deus quer de nós. E hoje eu entendo. Hoje Deus, assim, essa palavra já foi ministrada no meu coração tem um mês. Exatamente, um mês. Que o Senhor Jesus falou essa palavra no meu coração. E eu compreendi que eu preciso tomar uma posição diante de Deus. Que Deus opera milagre, porque é Deus o milagre. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele pode fazer coisas na minha vida, coisas na vida do ímpio, ele pode fazer coisas na vida de todo mundo, porque ele é Deus. Quem sou eu para questionar os planos dele?
mas que para eu ser escolhida, aí eu preciso mudar, né? Aí eu preciso entender que eu não posso entrar na festa dele de qualquer jeito. Eu não posso levantar qualquer bandeira para entrar na festa dele, porque ele não aceita qualquer bandeira, né? Ele separa, né? Quando a pessoa entra na festa e ela tá mal vestida, não. Expulsa porque ele não entendeu. Ele não faz parte desse meio. Então Jesus falou muito forte no meu coração que depende muito de mim continuar na presença dele. Depende muito de mim, o que eu tô buscando, quem eu tô buscando, o que eu tô fazendo, em quem eu tô me alegrando. Isso que Deus falou no meu coração. Quando eu te chamar, você vai levantar? Quando eu pedir pra você mudar a sua roupa, você vai mudar? O que você tá fazendo? Depende de nós também. Jesus, ele morreu na cruz, já sabendo dos nossos pecados. Eu nem era viva. E Jesus morreu na cruz, mas ele já sabia o que eu ia fazer. Deus já sabia tudo que eu ia fazer. Ele sabe. O que eu vou fazer amanhã, sabe. Ele sabe de tudo. Mas depende de mim querer continuar na presença dele. Depende de mim amá-lo. Depende de mim servi-lo. Depende de mim entender que um rei merece o melhor de mim. Que para eu partilhar da festa dele, que para eu partilhar da ceia dele, que para eu partilhar do meio dele, eu preciso fazer o melhor de mim. Por isso que eu tô falando agora da ceia e veio no meu coração. A palavra do Senhor diz que quando a gente vai ceiar, né? Examine-se a si mesmo. Examine-se a si mesmo. Ou seja, Deus nos dá a oportunidade de examinar hoje se a minha veste está compatível de sentar na mesa dele e ceiar com ele. O momento mais importante, acredito, da nossa vida cristã, né? Eu estou digna de ceiar com ele? Eu estou digna de comer do pão e tomar do vinho com ele? Será? Então é essa palavra que eu queria deixar hoje. Qual a posição que você toma quando o Senhor lhe chama? Qual a posição que você estava e qual a posição que você assume quando ele te chama? Você continua do jeito que você estava? E acha que porque ele proveu um milagre na sua vida, você tem um Senhor na sua vida e eu amo Deus e eu vou falar sobre Deus, mas continua errando? Porque Deus disse pro homem: veja, você está curado, mas não peques mais. Não peques mais. Então, ou seja, Jesus proveu o milagre. Ele pode prover o milagre. Mas não peques mais. Ou seja, continue na minha presença. Não queira só um milagre, só um resquíciozinho do que eu posso fazer, porque eu posso fazer muito mais. E aí depende de nós. Amém? Nós somos responsáveis. A Bíblia ela nos responsabiliza o tempo todo pelos nossos atos, né? Por mais que hoje eu tenho visto muitas ministrações, né? Que muitos pastores têm preocupado muito com as pessoas hoje estão vivendo na era da graça, né? Jesus me perdoa por tudo, mas nós somos muito responsáveis. Nós não podemos ter leis como na época de Moisés, que era punido ali na hora, né? Mas nós continuamos sendo extremamente responsáveis pelas nossas atitudes, pelas nossas ações, pelos nossos pensamentos, porque a palavra de Deus ela nos implica o tempo todo com os nossos atos, porque por mais que a gente viva na era da graça, né, nós temos que saber escolher. E a palavra, eu poderia citar aqui vários versículos, ela diz isso o tempo inteiro, né? O que é errado, o que é certo, o que a gente deve, o que não deve fazer, como que a gente agrada e como que a gente não agrada a Deus, ou seja, depende de nós. Depende de nós. E é com esse coração assim de responsabilidade que eu queria encerrar, pedindo a Deus Todo-Poderoso que possa falar no nosso coração, ministrar, Pai, em nome de Jesus sobre as nossas vidas, que a gente entenda, Pai, Todo-Poderoso, Senhor, porque o Senhor é Todo-Poderoso, que a gente entenda a nossa responsabilidade, as nossas ações, que a gente tenha consciência que a gente precisa mudar as nossas vestes, precisa mudar nossas atitudes, os nossos pensamentos. Em nome de Jesus. Traz, Pai, sobre nós o teu jugo que é suave, que é leve. Amém? E que a gente possa compreender, Pai, e entender, Pai, a magnitude da tua graça, do teu amor. Oh, Pai, da tua soberana vontade, Pai. Em nome de Jesus, nós estamos aqui para te servir, Pai, para te adorar e para te glorificar, em nome de Jesus.
Amém, irmãos? Obrigado por esse tempo comigo, obrigado pela paciência. Amém? Em nome de Jesus, que Deus seja com todos vocês nessa semana, que seja uma semana de milagre e de vitórias para todos nós. Em nome de Jesus, amém.